Coisas da vida. Hoje, logo depois que eu levei meu filho na escola e vim andando, me veio uma frase muito interessante, me veio aquele pensamento rápido sobre balde de água fria. E o que seria balde de água fria? Se nós pensarmos fisicamente, uma água em uma temperatura abaixo da temperatura ideal, dizer para tomar um banho, para não te dar um choque. E balde de água fria, podemos contextualizar, trazendo para uma realidade de vida, muitas vezes é o que você recebe, é o que eu recebo, um balde de água fria. De certa forma, o balde de água fria, ele tem duas formas de causar. A primeira é que ele pode ser um ponto de partida. Você tomou um balde de água fria, se assustou, acordou. Outras vezes, e isso acontece na minha vida, na sua vida, é que balde de água fria é recebido como uma falta de incentivo. E falta de incentivo, se nós pensarmos, pode ser verificado como apagar um sonho, desanimar um projeto. E aí você, de certa forma, fica imaginando o que faz uma pessoa a jogar um balde de água fria. Às vezes é aquela pessoa que está do seu lado, seu colega de trabalho, seu amigo, seu familiar, alguém que esteja do seu lado e que desacredita, de certa forma, a nossa vida. Se buscarmos na nossa história, quantas pessoas receberam um balde de água fria no início do seu projeto, do seu sonho? E nomes que faz parte do nosso dia a dia. Do tipo, imagine Silvio Santos lá em 62, quando ele começou ali na rádio, depois foi para a TV com o programa, depois conseguiu e ficou mais 60 anos. Imagine se ele tivesse desistido. Quantas pessoas falaram para ele que não ia dar certo, que aquilo não ia funcionar? Quantas pessoas falaram para Cristiano Ronaldo que ele não ia ser um bom jogador, que não ia dar certo, porque o Cristiano Ronaldo é esse fenômeno que é mundialmente hoje considerado um dos jogadores mais bem pagos do mundo? Imagine quantas pessoas falaram para ele. Se ele tivesse desistido da situação do pai, a condição dele naquele momento, se a mãe dele não tivesse persistido, né? E não vamos falar sobre persistência. Então, quantas pessoas recebem esse balde de água fria? E aí você traz. Imagine se Luciano Huck, depois de ter passado pela rádio, pelas agências de marketing, publicidade, e começado o programa H, lá no início, ali em 94, ele começasse a ser desistido, não seria esse grande comunicador que é hoje. Imagine se Fausto Silva tivesse desistido, depois de ter feito ali diversos programas na rádio também, e aí vir para o Perdidos na Noite. Se ele tivesse desistido, se ele tivesse recebido esse balde de água fria e tivesse acreditado nesse balde de água fria, ele não seria esse comunicador que foi por muito tempo. A sua vida e a minha vida. Aquele encontro que você queria ter e jogar um balde de água fria para você não ir, porque a pessoa não ia te querer. O trabalho que você fez a seleção e foi um balde de água fria, não, você persistiu. Você levantou e viu que precisava continuar. Imagine se Thomas Edison, depois de mil e uma tentativas, desistisse de criar a lâmpada, que está na minha vida, na sua. Ele fala assim: eu não errei 10.000 vezes, eu descobri 10.000 vezes de não fazer aquele modelo, até dar certo. Imagine se a escritora do livro Harry Potter, J.K. Rowling, Joanne Rowling, recebia benefício do governo na época, era mãe solteira, e ela escreveu o grande livro, a grande história do bruxo mais famoso de Harry Potter. Imagine se ela tivesse não acreditado. Imagine você se Katy Perry, depois de diversos fracassos,
Se ela tivesse desistido, não seria essa pessoa tão de sucesso que é hoje. Imagine você, o engenheiro que foi recusado pela Toyota. Se tivesse desanimado, nós não teríamos agora a Honda, Soichiro Honda, essa mega empresa mundialmente. E tantos outros nomes. Steve Jobs bateu de frente com tantas balde de água fria que ele recebeu, mas ele acreditava naquele projeto, naquele sonho de continuar, de acreditar naquilo que ele acreditava que seria melhor. Steve Jobs. Imagine se Bill Gates também não tivesse acreditado na Microsoft. Quantos balde de água fria ele recebeu? Isso não vai funcionar, isso não dá certo. Jeff Bezos, da Amazon. Imagine, lá num galpão, não seria essa mega empresa que é hoje. Então acredito o quê? Que o balde de água fria você recebe diariamente. Você recebe o tempo todo um balde de água fria. Em todas as situações. Mas você tem que ter essa noção que desistir, às vezes, não é fácil. Desistir não é fácil. Mas desistir não é um bom caminho. A persistência. Acreditar que você pode fazer diferente, que você pode alcançar. Que você pode mudar. Os baldes de água fria vão vir. Fisicamente é muito doloroso um balde de água fria. Eu moro numa cidade interior da Bahia, e Vitória da Conquista, e nesse período que eu estou falando, mês de agosto, é muito frio. Haja chuveiro quente para cuidar de tanto frio. E é realmente doloroso. Isso na percepção física, né? E agora imagine um balde de água fria batendo nos seus projetos, nos seus sonhos, naquilo que você acredita. E lembrando um pouquinho mais de alguns nomes, nós podemos recordar de Henry Ford. Se ele tivesse desistido, nós teríamos a grande empresa que é a Ford. E pensar um pouquinho mais, o próprio McDonald's, o Roy Kroc. Imagine se ele tivesse olhado aquele momento, já tinha os irmãos ali com o McDonald's, ele foi lá e viu que havia um potencial naquele projeto. Ele foi lá, acreditou e transformou essa potência que é hoje. Né? Então assim, a vida, de fato, ela é cheia de baldes de água fria. Agora, uma observação interessante é que a gente também cuidado com a água quente. Tem aquela metáfora que fala que o sapo colocado num balde de água fria, e se jogar ele na água quente, ele pula rapidamente. Mas se botar ele na balde de água fria e a temperatura ia aumentando aos poucos, ele não percebe e acaba morrendo fervido. Então cuidado também com o balde de água quente. Não se acha que está tudo bom. De vez em quando você tem que jogar um pouco de água fria para acordar e não se acomodar com água quente. A vida é assim: balde de água fria, balde de água quente. O importante é você despertar e acreditar que tudo isso é uma questão de decisão. Você precisa ser resiliente, você precisa acreditar em você, ser resistente para que seus sonhos possam de fato acontecer. Siga o caminho. Um abraço.